Nós vamos ver agora um tópico muito importante no curso. Talvez esses 3 últimos tópicos do curso são os mais importantes, na verdade. Otimização de funções de múltiplas variáveis, otimização com restrição, que é o próximo tópico, 5.8, e o multiplicador de Lagrange, que é o último tópico, 5.9. Bom, otimização de funções de múltiplas variáveis, nós temos o seguinte, nós temos que uma função desse tipo aqui, z, f de x e y, né? Se nós temos 2 variáveis independentes e uma variável z dependente, nós já temos uma função com múltiplas variáveis. Múltiplas variáveis não quer dizer 100, 1000 variáveis, pode até ser, mas na verdade qualquer função que tenha mais de duas ou mais, melhor dizendo, variáveis independentes, já é uma função de múltiplas variáveis, ou de muitas variáveis, né? Então, se nós temos uma função desse tipo aqui, para esta função estar em um máximo, em um ponto de máximo, ou em um ponto de mínimo, ela tem que ter umas condições. A primeira condição é que a função, as derivadas de primeira ordem, né, derivadas parciais de primeira ordem, tem que ser iguais. Então, eu tenho que ter zx igual a zy. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ambas as derivadas parciais de primeira ordem dessa função aqui têm que ser necessariamente nulas, tá? Então, essa é a primeira condição, tá certo? E aí, quando eu tenho isso aqui, isto vai me assegurar que nos pontos dados, máximo ou mínimo, a função não cresce nem decresce. Ela não sobe, não cresce, não aumenta, nem cai, nem decresce, né? E nesses pontos, eu tenho os chamados pontos críticos, tá? Que podem ser um máximo ou um mínimo, né? Por enquanto eu tenho pontos críticos, são pontos importantes, podem ser máximo ou podem ser mínimo, né? Eu não sei. Mas essa condição aqui chama-se CPO, tá? Condição de primeira ordem. Condição de primeira ordem. A condição de primeira ordem, para otimizar, maximizar ou minimizar, né? Otimização pode ser maximização ou pode ser minimização. Para eu maximizar ou minimizar uma função, a condição de primeira ordem que eu tenho que ter é que a derivada parcial da função em relação a x, em relação a y ou outras variáveis, z, k, p, essas derivadas parciais de primeira ordem têm que ser nulas, têm que ser iguais a zero. Aí eu obtenho os meus pontos críticos, tá? Então essa é a primeira condição, condição de primeira ordem. Guardem esse nome, condição de primeira ordem, que vocês vão ver isso muito em economia, tá? No curso inteiro, condição de primeira ordem. A segunda condição, tá? Para o máximo ou mínimo, é chamada de condição de segunda ordem. Então aqui, segunda condição, né, é que as derivadas parciais de segunda ordem, as derivadas parciais segundas, né, quando elas estão avaliadas naqueles pontos críticos lá, tá, que foram definidos pela condição de primeira ordem, né, derivadas parciais nulas, quando elas são avaliadas nesses pontos críticos, as derivadas parciais de segunda ordem, elas devem ser as duas positivas, tá? Se for um mínimo, certo? Então, as duas derivadas parciais de segunda ordem, se elas forem positivas, ambas, eu tenho um ponto de mínimo. Se elas forem negativas, eu tenho um ponto de máximo, tá? Se ambas as derivadas parciais, repetindo, de segunda ordem, forem
positivas, eu tenho um mínimo. Se ambas forem negativas, eu tenho um máximo. Vamos escrever isso aqui. Então, eu tenho isso aqui. Se z, x, x e z, y, y forem ambas, as duas, maiores que zero, isso é uma condição de segunda ordem, derivada parcial de segunda ordem, condição de segunda ordem, para um ponto, se ambas forem positivas, para um ponto de mínimo. Tá? Então, aqueles pontos críticos que eu consegui na condição de primeira ordem, se eu tiver isso aqui, se as derivadas parciais segundas nas duas variáveis independentes x e y forem positivas, eu tenho um ponto de mínimo. Tá? Então, repetindo, condição de primeira ordem. Na condição de primeira ordem, eu só vou ter que a função está num ponto crítico. Tá? Eu vou definir os pontos críticos. Agora, para saber se é máximo ou mínimo, eu tenho que passar para a condição de segunda ordem. E aí eu vou dizer se eu tiver as duas derivadas parciais segundas, nesse caso, positivas, então isso é uma condição de segunda ordem para um ponto de mínimo. Já, ao contrário, se eu tiver ambas negativas, isso aqui, tá? Eu vou ter uma condição de segunda ordem para um ponto de máximo. Então eu maximizo a função. Se ambas forem negativas, eu tenho uma minimização, eu minimizo a função. Se ambas forem positivas, na condição de segunda ordem, eu tenho maximização. Otimização pode ser minimização ou maximização. Tudo depende da condição de segunda ordem. Se a condição de segunda ordem, se as condições de segunda ordem, né? Condições, não condição. Se as condições forem ambas as derivadas parciais das variáveis independentes, x e y, forem negativas, eu tenho um ponto de máximo. Se forem positivas, eu tenho um ponto de mínimo. Então, o que vai me assegurar se a função é um máximo ou um mínimo, se ela é maximizada ou minimizada, são as condições de segunda ordem. Tá? Isso é um detalhe importante. Tá? Bom, a condição de segunda ordem, ela vai me assegurar que nos pontos críticos, tá? Que são aqui no gráfico esse aqui e esse aqui é um ponto de mínimo, aqui, isso aqui é um ponto de máximo. Né? Vou botar aqui. Aqui eu tenho ponto de máximo e aqui eu tenho ponto de mínimo. Tá? A condição de segunda ordem, CSO, ela vai me assegurar que nesses pontos críticos, máximo e mínimo, a função está variando para cima em relação aos eixos principais. Repare, aqui ela está variando para cima em relação ao eixo x. E aqui ela está variando para cima, está crescendo em relação ao eixo y. Isso aqui vai me dar a derivada parcial de y. E aqui vai me dar a derivada parcial de x, zx. Aqui ela está variando para cima, está crescendo no eixo x. Aqui ela está crescendo no eixo y. Onde esses dois vetores se encontram, eu tenho aqui, onde eles se cruzam, eu tenho um ponto de máximo. Tá? Mas eu só vou saber se esse ponto é máximo ou se esse ponto é mínimo, porque aqui é a mesma coisa, reparem só. Zx está crescendo em relação a x e zy está crescendo em relação ao eixo y.
E aqui é zx também, aqui é zy. Né? Então, só o fato do zx ser igual a zero e o zy ser igual a zero não me garante se é um máximo ou mínimo. Eu tenho que ter uma condição de segunda ordem. E a condição de segunda ordem é que vai me dizer se zx, zy, y forem ambos positivos, tá? Eu tenho um mínimo. Já se ambos forem negativos, eu tenho máximo. Tá? Então, a condição de primeira ordem, ela vai me dizer que, novamente, nos pontos críticos, a função está variando para cima em relação aos eixos principais. Né? No caso de um ponto ser de mínimo, aqui, está variando para cima em relação aos eixos principais, no caso de um ponto ser de mínimo. E para baixo, aqui, descendo, né, em relação a se for um ponto de máximo. Tá? Então, reparem que aqui, se eu caminhar nessa trajetória, eu vou descer, caminho para baixo. E aqui, se eu caminhar nessa trajetória, eu vou subir. Repare que se eu caminhar para cá, nesse eixo, eu caio. Se eu caminhar para cá também, ó, eu caio. Eu posso traçar aqui, ó, uma queda aqui, né? Então, se eu vier daqui para cá, eu vou cair. Já daqui para cá, eu subo. Daqui para cá também eu subo. Por isso que é mínimo, né? No mínimo, qualquer movimento é para cima. No máximo, qualquer movimento é para baixo. Tá? Bom, aí agora, vamos para mais um ponto aqui importante, que é um item interessante e importante de destacar. Tem ainda as derivadas parciais cruzadas, que nós vimos lá, ou derivadas parciais mistas. Né? O produto dessas derivadas, que é isso aqui, z de xx vezes z de y, o produto das duas variáveis tem que ser maior do que a derivada parcial cruzada z de xy ao quadrado. Tanto faz eu botar z de xy como eu botar z de yx, porque a gente viu lá atrás que z de xy é igual a z de yx. Nós chamamos isso aqui, a gente já sabe que é o teorema de Young. Tá? Então, tanto faz eu botar aqui. Vou botar z de xy, né? Porque, né, o livro diz que é z de xy, mas eu podia botar também z de yx. Né? Então, o produto das derivadas parciais segundas das variáveis, xx, y, tem que ser maior do que o quadrado da derivada parcial cruzada das duas variáveis, z de xy ou z de yx. Tá? Para que eu quero saber isso? O que isso me diz? Isso vai me assegurar, vai me garantir que a função está em um ótimo, que a função está em um ótimo em todas as direções e não somente em relação aos eixos principais. Aqui, isso aqui é uma paralela a esse eixo aqui. Tá? E aqui é uma paralela em relação a esse eixo aqui. A mesma coisa para esse gráfico aqui. Esse vetor é paralelo a esse vetor é paralelo a esse. Tá? Mas eu quero saber se essa função, em todas as direções, se eu traçar uma direção aqui, por exemplo, né, ou essa aqui, enfim, em
qualquer direção, eu preciso saber se a função está em um ótimo e não somente na direção paralela aos eixos principais x e y. Tá? Então é isso que eu quero saber e é isso que me garante essa condição aqui. Tá? O produto das derivadas parciais de segunda ordem tem que ser maior do que o quadrado da derivada parcial cruzada x e y. Tá? Bom, esse clipe é para explicar um processo de otimização. Para terminar, nós vimos lá a condição de primeira ordem, condição de segunda ordem, né? A gente já viu essas coisas. Falta ver só um detalhe. A condição de primeira ordem é uma condição necessária. Tá? A condição de primeira ordem, ela vai me dizer que eu preciso ter, é necessário que eu tenha, z de x igual a z de y igual a zero. Ou seja, a derivada parcial de x, de z em relação a x, e a derivada parcial de z em relação a y, tem que ser ambas nulas. Isso é uma condição necessária. É necessário que eu tenha isso, sempre, em qualquer processo de otimização. Já a condição de segunda ordem é uma condição suficiente. Tá? Então, para que eu tenha um ponto de mínimo, eu tenho que ter, basta que eu tenha, é suficiente, né, que eu tenha que zx, x, zy, y, ambos sejam positivos. Nesse caso, basta isso é suficiente para eu garantir que a função está em um ponto de mínimo. Tá? A mesma coisa vale para quando as duas derivadas parciais são ambas iguais, melhor, ambas menores do que zero. Nesse caso eu tenho um ponto de máximo, ou seja, para eu ter um ponto de máximo é suficiente, uma condição suficiente, que as duas derivadas parciais, z de x e z de y sejam ambas menores que zero, negativas. Isso é suficiente para me garantir que eu esteja num ponto de máximo. Tá? É importante entender condições necessárias e condições suficientes, porque se eu só tiver a condição de primeira ordem satisfeita, eu não posso dizer que é máximo ou mínimo. Para eu ter um máximo ou um mínimo, para eu garantir que é um ponto de máximo, eu tenho que ter uma condição de segunda ordem para me garantir isso. A condição de primeira ordem só garante que eu tenho pontos críticos. Ela não garante se esses pontos são máximos ou mínimos. Tá? Então, depois dessa explicação, que é importante que vocês vejam esse vídeo, revejam se for necessário para entender bem o processo, né? Depois dessa explicação, nós vamos partir para os exercícios iniciais, no próximo clipe, de otimização de funções de múltiplas variáveis. Tá? Detalhe, tudo que eu estou dizendo aqui está na página 87 do livro, do Edward T. Dowling, né? Matemática aplicada para economia e administração, melhor, matemática aplicada à economia e administração, né? Ou Introduction to Mathematical Economics, também um livro do Edward T. Dowling, que é o livro em inglês, que é uma edição mais atual. Tá? Bom, é isso, 20 minutos de vídeo aproximadamente, já falamos bastante. Agora, no próximo clipe, nós vamos resolver exercícios de otimização de funções de múltiplas variáveis. Essa otimização aqui, lembrando, é uma otimização sem
restrição. Depois nós vamos, em clipes futuros, trabalhar com otimização com restrição. Até o próximo clipe.